Dado Beer, bora jogar o dado e ver qual delas nós vamos tomar. Acho que vamos tomar as três, mas vamos degustar e comparar cada uma delas. Fala galera, Ricardo da nossa cerveja. Comparar três cervejas da Dado Beer. Vamos ver o que rola aqui dentro. A Leve, a Session IPA e a Weiss. A gente vai fazer uma degustação como essa. O legal é a gente, que são estilos diferentes, né? O legal é a gente começar com a cerveja que ela seja mais leve e terminar na cerveja que seja mais forte. Não necessariamente de teor alcoólico, mas sim o estilo. Então, nesse caso, a gente vai começar com a cerveja leve, que é uma Pilsen, né? Denominada como Pilsen. Depois a gente vai passar pela Session IPA e aqui um detalhe, fazer a segunda degustação pela Session IPA para pegar as características lupuladas dela, né? E sendo uma cerveja leve, eu imagino que a Weiss, por ser uma cerveja de trigo e que ela traga, às vezes seja um pouco mais encorpada, então que traga uma característica do malte de trigo, ela seja mais interessante de tomar por último do que o contrário. Então a gente vai se fazer nessa sequência e depois durante a degustação, quem sabe a gente mistura. Então, bora provar. Só de cerveja a gente já percebe que é uma cerveja com uma característica bem leve, como ela se autodenomina, né? Na latinha está escrito Pilsen, vamos ver o que ela apresenta pra gente. Cerveja bem, um dourado claro, bem limpa, mas extremamente límpida, assim, ó, translúcida. Tu vê até as digitais do dedo, né, através do copo. Um colarinho bem branco, de baixa retenção. Imagino que por causa da carga de malte, né? Então, que é sendo bem leve. O copo que a gente está tomando é um copo para cerveja Pilsen. Alguns desses encontrados em botecos, né? Tem gente que chama de tulipa, mas é de maneira errada, porque a tulipa, na verdade, ela tem um corpo até um pouquinho mais largo e principalmente a boca dela, ela abre, né? Então esse daqui não é o tulipa, esse é o tradicionalmente Pilsen, o aroma. A gente sente a presença de malte e uma carga baixa de lúpulo. Para mim esse aroma ele sempre remete a um pouco de, eu não sei por que, ferro. Não, ela não tem metálico aqui, mas para mim ela lembra um pouco isso. Sensação de boca, uma cerveja muito leve, realmente assim, refrescante, ela desce limpando tudo que tu tiver de percepção assim dentro da boca e ela desce bem refrescante. A carbonatação dela não é tão alta, mas é uma cerveja, eu não posso chamar ela de frisante, mas ela tem uma sensação agradável ao beber. Ela causa salivação, o que denota uma característica de cerveja bem leve, com alta drinkability, que pede um novo gole. E eu estou procurando o sabor assim para passar para vocês, mas o sabor não tem outra palavra, é leve, entendeu? Dado Beer, cerveja independente brasileira, leve Pilsen, 4,5% de teor alcoólico e 8 IBUs. Então, uma cerveja realmente leve. É uma cervejaria do Rio Grande do Sul, produzida com água, malte de cevada, milho, lúpulo e levedura, e antioxidantes e cevada, e estabilizante. Aqui, um pouquinho aqui do lado, e quem sabe ela um pouquinho mais quente, e depois a gente consiga perceber um pouco mais algumas características dela, mas bem gelada, ela basicamente é uma cerveja refrescante. Bora provar essa Session IPA. O copo que a gente vai tomar é o Spriegel, que é um copo indicado para IPA, também porque a base dela é mais estreito, para não ter muito contato com o calor da mão, né? Não esquentar muito. Aqui para servir um pouco mais de cerveja e a boca estreita para que a gente consiga sentir as características do lúpulo, mas sem perder tanto esse aroma, porque o lúpulo sendo muito volátil, ele tenderia a evaporar muito rápido e perder suas características.
E com a boca mais estreita, ele também ajuda na retenção de colarinho e dessa forma mantendo essas características por muito mais tempo. Essa cerveja aqui, extremamente límpida, uma cerveja que é um espetáculo, linda, linda, linda. Uma coloração, um âmbar, realmente bonito, tá? Um cobre assim, e um colarinho bem cremoso, com uma boa retenção, realmente chamando atenção. Tá formando até um rendado belga aqui, a gente pode dizer, que é essa espuma que fica no copo, e branco, puxa para um creme assim, mas realmente bem linda essa cerveja. O aroma de lúpulo cítrico, já puxando por um maracujá, assim, bem presente, realmente bem perfumada essa cerveja. O maracujá, talvez um pêssego aqui também, realmente bem agradável. Sensação de boca, eu já senti um amargo, tem uma presença, um toquezinho adocicado, ele se alterna com esse amargor. É leve, né? É uma cerveja leve, apesar de ela ficar presente na boca. O paladar, ela traz essa sensação adocicada e o amargor também, e eles ficam se alternando e ela permanece durante um tempo na boca. E é bem interessante que ela é uma cerveja saborosa, é uma cerveja gostosa, assim, ela lembra talvez até um suco de lúpulo com frutas tropicais, talvez. Eu falei maracujá antes, talvez frutas tropicais, assim como em geral, né? Session IPA Dado Beer desde 1995. Uma cerveja com 4,1% de teor alcoólico e 40 IBUs. Então aí vem aquele amargor que a gente citou, né? Eu diria que assim, ó, eu acho que chama de Session IPA porque ela tem uma graduação alcoólica mais baixa, é 4,1. Mas eu sinceramente, né, pelo amargor, pela presença na boca, ela é até um pouco encorpada, assim, talvez pela carga de lúpulo. Então, diria que é uma American IPA, cervejaria do Rio Grande do Sul, água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Então, para quem gosta, realmente puro malte. Puro malte. Cervejaria independente brasileira. Uma Dado Beer Weiss, uma cerveja de trigo. Sem mais delongas, bora provar. Como eu não vou servir a lata inteira, eu tentei agitar ela um pouquinho para ver se ela tem sedimentos no fundo da lata. Se fosse uma garrafa eu conseguiria ver. Então tentei misturar um pouco para trazer um pouquinho, e acho que ela até trouxe um pouquinho dessa turbidez para o nosso copo. Quando a gente olha, ela já traz essa opacidade característica de uma cerveja de trigo. O colarinho é bem branco e vê que ele tem uma boa cremosidade, proporcionado também pelo malte de trigo. Um dourado pálido, né? Pelo opaco, então ele ficou um dourado mais pálido, mas ela é uma cerveja extremamente límpida. O copo que a gente está tomando, a gente encontra em muitos bares, pelo menos em Santa Catarina, esse copo ele aparece bastante. Eu diria que ele é um copo Weiss em miniatura de 300 não, né? Deve dar uns 200, 150, 200 ml aqui. Então eu gosto dele porque ele lembra um copo de trigo aqui também, então para a gente fazer essa degusta ele vale a pena. O aroma, cara, já traz a banana, o cravo, cara, já matou a pau dizendo assim, eu sou uma cerveja de trigo. E é isso aqui, o aroma tá bem característico de uma cerveja de trigo. No paladar, ela traz uma cremosidade, ela é uma cerveja que puxa para o denso, apesar que ela fica no meio termo, mais encorpada. Pode ser que, como eu não servi a lata inteira, ela possa trazer um pouco mais disso, né? Essa questão do sedimento, ele ajuda a criar o corpo da cerveja. E o paladar é uma cerveja que ela preenche a boca,
deixa esse sabor do cravo, né, da banana, fica presente realmente uma amostra muito bacana de cerveja de trigo. Confesso que, por ser uma cervejaria, é uma micro cervejaria, mas que já cresceu bastante, que tem uma boa estrada, que tem uma produção, um volume de produção até elevado dentro do que a gente fala de micro cervejaria, é uma cerveja de trigo assim que tá bem bacana, realmente curti bastante, tá? Então, uma cerveja com 5% de teor alcoólico e 12 BUs. Então, quando a gente fala de 12 BUs, a gente pensa assim, pô, é uma cerveja que é bem tranquila de beber e realmente é isso, né? Ela puxa para uma característica mais maltada, que lembra a questão do trigo, né? Neutralidade na questão de lúpulo, né? Até porque uma cerveja de trigo tu não busca muito isso. Poderia ser uma Hopeweiss, existe bastante opção no mercado, que daí ela tem uma carga mais elevada de lúpulos, e normalmente lúpulos, tem lúpulos cítricos, mas lúpulos também com uma característica doce, né? Talvez um Victoria's Secret, às vezes. Cerveja Weiss, produzida e envasada pela Dado Beer. Água, malte de trigo, malte de cevada, lúpulo e levedura. Lembrando que até pouco tempo, uma cerveja de trigo, para ser considerada cerveja no Brasil, ela tinha que ter pelo menos 51% de malte de cevada, o que prejudicava bastante o resultado das cervejas de trigo aqui no Brasil. E com essa mudança, a gente trouxe cervejas mais originais, com mais características de cervejas de trigo mesmo, o que para quem gosta de cerveja de trigo é bem bacana. E eu confesso assim que cerveja de trigo não era a minha primeira opção, mas uma boa cerveja de trigo é muito legal de apreciar. Realmente vale a pena, tá? E eu vou deixar como dica, tá? Essa Dado Beer Weiss, ela tá muito bacana. Eu recomendo degustar porque ela tá muito bacana. Bora trazer de volta ao palco as nossas estrelas do dia. Então, Dado Beer Leve, Dado Beer Session IPA e Dado Beer Weiss. Cara, comparando cada uma dessas cervejas, eu acho que a gente fez a degusta exatamente na ordem que ela tinha que ser feita. E aí, comparando também né, as características de cada uma delas, essa leve ela está com 4,5% de teor alcoólico, a Session IPA é mais leve que ela, 4,1%, e a Weiss ela tem 5%. E se eu comparar o teor de amargor de cada uma delas, então eu estou falando aqui da leve, ela tem 8 BUs, a Session IPA está com 40 e a Weiss ela tem 12. Então assim, ó, duas cervejas bem leves, né, em relação ao amargor, e a IPA, ela tá bem presente, mas assim, ó, não é uma amargura assim que incomoda, é uma amargura bacana, cara, uma amargura que fica e vale a pena provar. Mas vamos aqui, vamos tomar as três juntos. Leve, ela traz eu não sei se posso chamar de zinabe assim, tal, tem característica, mas é normal dessas cervejas assim mais leves. Cara, muito lúpulo bem presente, assim, bem bacana. E aqui muito cerveja de trigo, realmente assim, ó, sensacional, tá? Cada uma muito marcante dentro de suas características. Cerveja leve, refrescante, limpa o paladar, cerveja, tá? Amarga, lupulada, leve também. E essa aqui é uma cerveja marcante, né? Características do malte de trigo, de banana, de cravo, bem presente e permanece na boca também. Então assim, ó, galera, cheers! As três estão valendo muito a pena.